Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com uma passagem sobre o sinal de Jonas, que segue narrada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Faremos uma leitura e um aprofundamento, e faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 12, versículo de 38 a 42. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhes Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Então, essa é a narrativa do evangelista Mateus sobre o sinal de Jonas. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo de 29 a 32. Afluía o povo e ele continuou: Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre o sinal de Jonas. Agora faremos uma reflexão, um aprofundamento sobre o Evangelho. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário, qual a sua opinião sobre essa passagem. Compartilha para que mais um irmão ou uma irmã também possam participar desse estudo. E também, se puder, deixa aqui uma curtida, que ajuda muito para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Então vamos aqui sobre o que o Evangelho está nos dizendo no dia de hoje. Bem, aqui Mateus e Lucas, é, eles trazem aqui, né, um novo confronto, né, entre os escribas e fariseus e Jesus, né, quando eles pedem um sinal. Vocês percebem que aqui em Lucas ele vai direto, né? Não tem a primeira abordagem, né? Aqui tem a resposta de Jesus, né? Que essa geração, aqui em Lucas, tá? Que essa geração perversa pede um sinal. Aqui em Mateus, também na introdução,
ele aborda dessa maneira, mas ele acrescenta a conversa anterior, né? Aqui, Lucas ele vai direto na resposta de Jesus, mas em Mateus há uma indagação, né? Ou seja, eles querem que Jesus faça um milagre para eles. Ou seja, se você é Deus mesmo, faz uma coisa diferente, né? Essa é uma forma de tentar Deus, né? Quando você pede um sinal, você está pedindo uma prova, né? Então, se você é filho de Deus, prova. Muito embora que você não precisa fazer uma análise muito profunda para perceber que Jesus era diferente, né? Quem é que fez antes de Jesus os sinais que ele fez? Mas ainda assim, para ratificar, eles queriam, sem fé, que Jesus fizesse um sinal. Jesus não tinha que fazer nada extraordinário para convencê-los. Jesus ele veio dar o seu testemunho, né? Trazer a palavra de Deus, mas ele não tinha que provar isso, muito menos para as autoridades religiosas hipócritas, né? E arrogantes. Bem, aqui, quando ele fala de sinal, ele remete a Jonas, né? Então vamos recapitular aqui, né? Por que que Jesus fala de Jonas? Aqui Jesus ele está comparando que Jonas ficou 3 dias, né? E 3 noites no ventre do peixe. E que Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Quando então ele vai ressuscitar, né? Era algo difícil de compreender naquele contexto, né? Como assim no centro da terra, né? Como é que o filho do homem vai ficar no seio da terra durante 3 dias? Aqui ele está falando da sua morte e ressurreição, né? E Jonas também ficou 3 dias. Então aqui ele traz um comparativo com Jonas, mas para além disso, Jesus ele traz um outro componente aqui muito importante, né? Quem já leu, quem não leu, eu convido para ler agora, a história toda ali do episódio de Jonas na cidade de Nínive. O que que acontece ali? Nínive era uma cidade imersa no pecado. E aí Deus fala para Jonas levar a palavra de Deus para aquele povo. E Jonatas ele fica contrariado. Jonas não acreditava naquele povo. Para Jonas era um povo perdido, não adianta, ninguém vai mudar. Mas aí Deus afirma, vai lá. E aí, como que acontece o episódio do Jonas cair no mar e ser engolido pelo peixe? Jonas, ele vai tomar um outro caminho. Ele, é, ele não atende o chamado de Deus. Ele não contente e contrariado, ele não vai. Ele vai para um outro lugar. Aí ele tá dentro ali de um barco, tô falando só uma rápida explicação, mas é importante que você leia depois. Aí o mar começa a ficar agitado, e aí os marinheiros, o povo que estava no barco, percebeu que tinha alguém, algum mal ali, para atrair aquela tempestade. E aí, quando eles vão tirar a sorte, ela recai sobre Jonas. E aí ele, sem hesitar, joga o homem no mar. Não, então, se você é o problema, sai daqui. E aí, quando Jonas ele cai em alto mar, o peixe o salva e guarda ele 3 dias ali e vai levar ele justamente onde ele não queria estar, que é em Nínive, né? E, ao contrário do que Jonas achava, o povo de Nínive, a partir do próprio rei, eles se convertem. Mostrou que Jonas estava enganado. Existia, sim, jeito para aquele povo. O povo se converteu. Então, aqui que Jesus está falando? Ele é maior que Jonas, né? Ele, o próprio Messias esperado, vai até a sua raça, né, o seu povo, que era a raça de Abraão, e ele é rejeitado. Enquanto Jonas vai para o meio dos pagãos e eles creem. E aí também ele fala da Rainha do Sul. Quem é a Rainha do Sul? Aqui ela não é mencionada nominalmente, nem em Mateus nem em Lucas. Essa Rainha do Sul é a Rainha de Sabá, da Etiópia, que ela sai da Etiópia para curiosa, né, com a sabedoria de Salomão. Então ela sai do continente africano ali para conhecer, depois se tornam grandes amigos e tal. Os dois povos fazem negócios, né? Ali Israel, né, e da Etiópia.
E ela vai, então, aprender, né, com a sabedoria de Salomão. Então, Jesus está dizendo aqui que ele é maior do que Salomão e que as autoridades religiosas, herdeiros, né, dessa, dessa bênção, né, de raça escolhida, não acreditaram. Então, aqui, essa é a analogia, né, a comparação que Jesus está fazendo aqui. E que eles não vão ter nem o sinal, que o único sinal seria, então, a sua ressurreição, né? Então, em resumo, ele está querendo dizer que o único sinal que eles vão receber é o da sua ressurreição. E aqui em Lucas, né, ele segue essa mesma narrativa, e aqui o Lucas é mais detalhista, né? Falando que o povo afluía, né? Que seja, que tinha uma multidão ali, naquele momento, apertando Jesus, né? Mas, de modo geral, Lucas e Mateus, eles trazem aqui a mesma narrativa, né? Sobre o sinal, né? O milagre solicitado pelas autoridades religiosas. Bem, o que que nós precisamos aqui trazer, então, para nossas vidas, né? Que a gente não tente ao Senhor, né? Deus não tem que provar que é Deus para nós. Basta a nossa fé. Então, se nós tivermos fé, mas eu nunca testei a Deus. Será que não? Quando você pede para Deus fazer uma coisa extraordinária para além daquilo que é material, você está provando o poder de Deus. Se Deus entender que tem que fazer, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Mas você não tem que barganhar, não se negocia com Deus. Se Ele sentir que você é merecedor e que aquilo é bom para você, Ele vai fazer, né? Ele pode fazer os sinais nos céus, no mar, Ele é poderoso para tudo isso. Mas não vai fazer porque você quer. Ele vai fazer porque é importante, né? Para você, né? Porque nós também somos uma geração perversa. Quando ele fala de uma geração adulta e perversa, essa perversidade não ficou naquele tempo. Nós também somos perversos. Em pleno século XXI, a humanidade está em guerra, né? A gente vê lá Israel, né? Onde está ali a raça de Abraão, Israel lutando contra Palestina, massacrando um povo que já não tem nenhuma defesa mais, né? Aquelas pessoas estão sendo assassinadas porque elas não têm como se defender, não tem armamento, não tem nada. Você vê a guerra do Sudão, a guerra entre Rússia e ali a Ucrânia, né? Olha quanta maldade ainda temos no mundo, dentro da igreja, né? Denúncia de pedofilia, meu Deus, dentro da casa de Deus. Quanta violência que nós podemos presenciar contra crianças e adolescentes, mulheres dentro da sua própria casa sendo vítimas de violência. Então nós somos sim uma geração adúltera e perversa que precisamos nos converter para o Senhor, ao invés de ficar pedindo para Deus provar grandes coisas. E nós somos o quê perante as grandes coisas para merecer essa atenção de Deus, né? Então, é que a gente fortaleça a nossa fé, que Deus, a seu tempo, vai fazer as entregas que nós estamos precisando. Mas primeiro é preciso ter fé, jamais duvidar e colocar Deus à prova, porque Ele é magnífico. Ele faz grandes maravilhas em nosso meio. Então, muita fé, muita força na caminhada, muita luz, muita sabedoria. Amém?